A introdução de técnicas produtivas que permitiram obter variações de modelos de produtos sem reduzir a quantidade de produção culminou na redução sistemática de preços a partir da década de 1950 e a manufatura passou a atender todas as classes sociais. O lançamento consecutivo de modelos novos com aperfeiçoamento tecnológico introduziu um novo componente de valor, que é a satisfação. Pessoas passaram a consumir novos bens, não pelo fato dos antigos perderem as propriedades de utilidade, mas porque novos lançamentos com características diferentes lhes traziam mais satisfação. Diante desse novo paradigma, o conceito de qualidade se modifica. Antes, ele era calcado na durabilidade e na padronização. Agora, passa a incluir o que poderia ser interpretado pelos clientes como diferenciação positiva. Para se aproximar dos desejos dos consumidores cada vez mais exigentes, as empresas passaram a investir em processos da qualidade mais sofisticados. A preocupação com a qualidade evoluiu tanto que as indústrias passaram a tratá-la como um ramo independente da gestão da produção. Novos termos foram criados para definir conceitos que até então não eram tratados de maneira padronizada, como por exemplo refúgio, que nomeia os itens de produção que não satisfazem a padrões dimensionais estabelecidos no projeto e que não podem ser retrabalhados. Defeitos, que se referem a um item produzido que não satisfaz padrões previamente definidos, mas que pode ser retrabalhado. Desperdício, que é o material ou trabalho perdido em razão de falhas de processo, que não pode ser recuperado. Sobras, que são resíduos de materiais empregados na produção com valor suficiente que justifique sua recuperação. Reclamações, que representam insatisfação do cliente a produtos que não atendem às necessidades para as quais ele foi adquirido. A qualidade, portanto, é composta por um conjunto de condições que compreendem o projeto, a produção e a aquisição do produto ou serviço. Para mitigar esses problemas e obter um grau satisfatório de similaridade entre os produtos obtidos nos processos contínuos, inicialmente as fábricas definiram processos formais para a inspeção, buscando minimizar a ocorrência de desvios do projeto. A inspeção é realizada em salas específicas por meio de ferramentas desenvolvidas para esse fim, atendendo a requisitos também específicos. Inicialmente, todos os produtos eram inspecionados, mas com o avanço da escala de produção, inspecionar tudo o que era produzido se tornou impossível. Então, as fábricas passaram a adotar procedimentos estatísticos para a inspeção, submetendo apenas amostras de lotes para exame. Dessa medida, surge o controle estatístico de processo. O controle estatístico de processo, ou CEP, monitora um processo e verifica se ele se encontra dentro de limites determinados pela engenharia, em que se possa contar com um padrão controlável de variabilidade. Isso significa que as peças podem ter defeitos, mas esses defeitos estarão dentro de um padrão ou de um espectro de admissibilidade. Os modelos de controle estatístico se modificam para atender cada estrutura produtiva, mas seu objetivo fundamental é sempre o mesmo: garantir que a ocorrência de falhas esteja dentro de um padrão aceitável. Vamos ver um exemplo. Como exemplo, vamos analisar um conjunto de 5 operadores que cometeram falhas de operação. Essas falhas são similares, ocorrem na mesma operação e no mesmo modelo de peça. Na média, temos 6 falhas por operador em diferentes turnos de trabalho. Depois de identificar a amostra, é necessário definir qual o nível de amplitude da variação que se deseja admitir para esse tipo de falha. A amplitude é definida pelo alfa. Nesse exemplo, definimos 5% para o alfa. Essa medida vai representar o nível de confiança admitido para o padrão de erro pretendido. Logo, 95% de acertos ou 5% de não conformidade e 95% de conformidade. Agora vamos calcular a medida de dispersão dessa amostra por meio do desvio padrão. Quanto mais próximo do zero for o desvio padrão, menos dispersos serão os dados.
Com a função desvipada, calculamos o desvio padrão da série de falhas de B2 a B6. O resultado é 1,14, que indica a dispersão da ocorrência de erros. Agora, é necessário saber se esses erros ocorrem dentro de uma amplitude tolerável ou não. Para isso, é necessário calcular o intervalo de confiança. Ele nos permite identificar se os erros ocorrem fora de uma margem tolerável. Inicialmente, é necessário decidir a acuracidade com a qual calcularemos essa amplitude. Já decidimos anteriormente o alfa de 0,05, ou seja, queremos 95% de precisão. Para o cálculo, então, é necessário definir o tamanho da amostra. Para automatizar a contagem, vamos usar a função conte-valores, que retorna a quantidade de ocorrências. No nosso caso, são 5 ocorrências. Definidos esses valores, podemos então calcular o intervalo de confiança com a função confidence.t, que retorna o valor do intervalo de confiança. O intervalo é de 1,42 e agora é possível saber se os erros ocorridos estão dentro do intervalo em que podem ser considerados aceitáveis ou não. Para traçar o intervalo, precisamos de um gráfico, como esse aí de linhas, em que as falhas se encontram no eixo Y e os operadores no eixo X. Para saber quais falhas se encontram fora do intervalo de confiança, calculamos a menor frequência de falhas possível, dadas as informações de ocorrência média, subtraindo o desvio padrão. Então temos 4,58 falhas como a menor frequência possível. Esse valor resultaria nessa linha aí do gráfico. O limite superior, ao contrário, é obtido adicionando o valor do intervalo de confiança à média das ocorrências. E agora é possível adicionar essa linha do gráfico. Analisando o gráfico, então, dá para ver que o operador B317 tem cometido erros acima do intervalo de confiança. Então, é necessário entender por que ele está errando tanto e corrigir o problema que está acontecendo. Esse é um exemplo de utilização da estatística para controle do processo. Logicamente, esse não é o único modelo de aplicação do CEP, mas serve como ilustração para a compreensão do conceito. O CEP foi incorporado pelo controle da qualidade, permitindo definir um padrão para o reconhecimento da não qualidade e estimulando o surgimento de outras ferramentas de controle, como, por exemplo, o diagrama de causa e efeito. No diagrama de causa e efeito, a análise parte do problema que é o efeito, retroagindo para as possíveis causas que podem estar em diversos ambientes. Na mão de obra, que pode estar necessitando de treinamento, por exemplo, nos materiais, cuja formação não atende requisitos de projeto, na medida, que pode estar errada desde o projeto e precisa ser confirmada, ou então no ambiente, que não atende a requisitos de conforto ou ergonomia, na máquina, que não atende aos requisitos exigidos para a operação, ou no método, ou das instruções que são seguidas, mas que não informam corretamente o operador. A revisão de todos esses elementos permite identificar a causa das falhas e resolvê-las, principalmente na produção puxada. Erros podem representar perdas significativas de tempo, que por sua vez culminam em custos adicionais. A não qualidade é um sério problema na produção puxada, considerando que as falhas podem retardar todo o processo e fazer decair a produtividade. Produtividade é a relação entre os recursos de produção e o que eles produzem. Quanto mais produtos produzidos pelos mesmos recursos, maior a produtividade. Se uma máquina incorre em falhas, amplia a não qualidade e gera custo da qualidade. O custo da qualidade encarece o produto final, pois representa esforços que não convergem para resultados. Os custos da qualidade são um elemento negativo
que reduz a produtividade e a eficiência do processo. Eficiência pode ser um parâmetro para a tomada de decisão na gestão da produção. Vejamos um exemplo. Uma empresa tem uma máquina antiga cujo custo operacional é de 100 mil e a oferta para a aquisição de uma máquina nova com custo operacional de 150 mil. O regime de trabalho da máquina mais antiga é de 12 horas por dia e a máquina nova pode operar até 14 horas por dia. A produção por dia da máquina antiga é de 1.000 peças e da máquina nova 2.000 peças. Sendo assim, a produtividade por hora é o produto da divisão da produção por dia pela quantidade de horas de operação. A variação de produtividade da máquina nova em relação à antiga é de 71%, valor que é calculado dividindo a produtividade da máquina nova pela da máquina velha, menos 1. Ou seja, a máquina nova é mais produtiva do que a antiga em 71%. Agora, para calcular a produtividade por peça por hora, primeiro divide-se o custo operacional total pela produção dia. Aí temos o custo por peça dia e depois divide-se esse resultado pela quantidade de horas dia, o que resulta no custo da máquina por peça por hora. O custo da máquina antiga, embora seja menor no montante, é maior na peça produzida por hora, e uma informação dessa natureza embasa a hipótese de substituição da máquina antiga pela nova. Por fim, é possível calcular a variação do custo, dividindo o custo de produtividade da máquina nova pelo da máquina antiga, menos 1. Isso demonstra uma queda de 36%. Com a produção flexível, uma grande quantidade de novos produtos foi para o mercado, permitindo que as pessoas escolhessem o que comprar, não apenas pela sua utilidade, mas também pela satisfação. Para conseguir aproximar a produção das novas exigências da demanda, a Toyota e outros fabricantes que aderiram a essa nova dinâmica de produção criaram a qualidade total. O conceito de qualidade total parte do pressuposto de que todos os departamentos da empresa, inclusive a administração, devem fazer parte do sistema da qualidade. Surgem outras ferramentas, como por exemplo o Jidoka, que atua na automatização, e o Andon, que são aparelhos sinalizadores, cujo objetivo é advertir sobre algo errado que possa ocorrer na linha de produção. Interessante é que Jidoka considera automatização, porém não descarta a necessidade do olhar humano sobre o processo. E por fim, o Pokayoke, uma metodologia empregada na produção de ferramentas à prova de erros. Por exemplo, uma tomada cujo formato não permita que ela seja conectada a um receptáculo que não seja projetado para ela mesma. Esses são alguns exemplos de ferramentas. No livro você encontra outras e, além dessas, existem mais outras. Todas elas representam esforços para controlar a produção, alcançando alto grau de produtividade com um mínimo de desperdício. As ferramentas que compõem o sistema Toyota de produção fundamentam os esforços humanos para que a empresa atinja seu objetivo. Dessa ideia advém o conceito da casa da qualidade. A casa deve estar baseada em um alicerce estável que permita aos colaboradores terem confiança. Compõe também esse alicerce conceitos como 5S, melhoria contínua e Kaizen, que são ideias abrangentes e que permitem o emprego de outras ferramentas mais complexas, como por exemplo o Heijunka, que nivela a produção e permite a incorporação do Just-in-Time e do Tact-Time, que por sua vez permitem a ocorrência da produção puxada. Adicionalmente, a padronização do trabalho permite a preservação dos conceitos originais dos projetos, dos produtos, pensados para atender às necessidades do consumidor. Assim, é possível separar o trabalho do homem do trabalho da máquina, garantindo os diferenciais inovadores produzidos pelas ideias humanas,
e utilizar a máquina para reduzir erros com o Jidoka. Todas essas ferramentas convergem para que a empresa produza com a melhor qualidade, o menor custo e com o menor tempo de espera, demonstrando a rigorosa busca pela qualidade em respeito às pessoas. A Casa da Qualidade é um conceito muito amplo e profundo e expressa bem os objetivos originais do sistema Toyota de produção. De posse desses conceitos, a Toyota produziu mudanças significativas no cenário competitivo internacional, desbancando grandes empresas como a Ford e a GM em um primeiro momento. Só que o mercado absorveu esses conceitos e novas empresas surgiram, modificando e introduzindo novas ideias, acirrando a concorrência. Mas esse é o tema do próximo capítulo. Tchau!